O livro do profeta Isaías, no capítulo 39, dos versos 1 ao 8, nos revela a história de uma pessoa importante, homem do bem, que temia a Deus, mas não vigiou e recebeu um presente enviado do inferno pelo diabo. Vamos ler o texto bíblico. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouvi a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. O salmista convida a todos nós com esta palavra: servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Para muitos é prazeroso servir a Deus, e isso ele o faz com alegria. Entretanto, muitos preferem ser servidos do que servir. De onde viria então a alegria em servir? Esse Salmo 100 que eu citei fala em gratidão pelo cuidado de Deus para conosco, pelo fato de Deus ser a fonte de tudo que é bom. Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago 1:17. E a Bíblia afirma que a verdadeira alegria provém de convivermos com Deus. Tanto Neemias fala isso como Paulo. Vejamos, Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada reparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E Paulo diz em Filipenses 4:4:
Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Cada vez mais íntima for nossa convivência com Deus, mais prazer teremos de falar daquilo que Ele é e tem feito por nós. Agora, a gente vê o contrário disso também. O prazer e a alegria de muitas pessoas é revelar sua própria glória, sua riqueza, suas posses. Um grande boxeador americano, já aposentado e aposentou bem jovem, talvez um dos atletas mais bem pago pelas suas lutas, só de bolsa de uma única luta ele recebeu 41 milhões e 500 mil dólares. Sabe o que é isso? Equivale a 414 quilos em notas de 100 dólares. Ou seja, recebeu 1,5 milhão por minuto lutado. Mesmo aposentado, ele gosta de jogar maços de nota de dólar em sua cama, deitar em cima, colocar maços de dólar em seu avião a jato, tira fotos em cima dos seus carrões. Bem, esse é o seu prazer. É o prazer de muitos jogadores de futebol, artistas de TV e cinema, ostentarem o que possuem. Cada aquisição tem que divulgar na imprensa escrita e falada. Mas você sabia, queridos, que tem cristão assim também? Sim, gosta de mostrar sua riqueza, é seu prazer, e não falar das grandezas de Deus. Veja um exemplo bíblico. Eu li para vocês a história retratada no profeta Isaías, em seu livro, capítulo 39. O rei Ezequias recebeu de Deus uma cura extraordinária. Possivelmente ele estava com uma enfermidade gravíssima, por Deus disse a ele para que colocasse a sua casa em ordem, ou seja, preparasse o seu inventário, organizasse a sua casa, pois iria morrer dentro de poucos dias. Mas como era jovem, com menos de 40 anos de idade, não queria morrer e humildemente implorou a Deus pela sua vida. E Deus atendeu e deu-lhe mais 15 anos ao lado de sua família e diante do governo de sua nação. Bem, isso, sem dúvidas, é um motivo de celebrar muito e ficar testemunhando, contando esta bênção dada por Deus para todo mundo. Será se ele fez isso? Olha, a distância em linha reta de Judá a Babilônia é cerca de 750 quilômetros. Como o transporte era feito por camelos e cavalos, eles necessitavam de água, né? E caminhando no deserto, o trajeto se torna longo e demorado por causa das paradas dos oásis. Assim, a viagem ficava cerca de 1.300 quilômetros. Na Babilônia, sábios que estudaram os astros notaram um fenômeno na natureza e descobriram que isso era um fruto de um sinal favorável de Deus a Ezequias. Assim, uma comitiva saiu da Babilônia por ordem do rei Merodach-Baladã para buscar mais informações sobre o Deus que atendeu ao pedido de Ezequias e fez a sombra do sol regredir 10 graus. O normal nunca é atrasar a sombra, mas avançar. A longa viagem foi feita e a comitiva babilônica chega diante de Ezequias. E o que o rei fez?
Foi logo falando da sua cura maravilhosa, apresentou Deus, o Deus de Israel, a eles e um plano de salvação para eles. A oportunidade estava ali, diante de seus olhos, para mostrar aos viajantes do outro lado do Jordão as maravilhas do Deus dos céus. Mas ele não fez isso. Os embaixadores, porém, foram surpreendidos com a postura do rei de Israel. Você vê essa história também em 2 Reis, capítulo 20, dos versos 12 e 13, descreve também o que Ezequias fez. Observe, naquele tempo enviou Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio. O rei Ezequias perdeu uma magnífica oportunidade de testemunhar o favor do Deus que lhe concedera uma grande bênção. Ele não falou nada de Deus, não falou da promessa que Deus lhe deu, mais 15 anos de vida, não mostrou o que Deus fez aos seus pais no passado. O único prazer e alegria dele era o de mostrar apenas a sua glória, a pujança, a sua riqueza. Estava tentando impressionar os seus visitantes babilônicos. Era o que ele queria fazer com as riquezas e o poder de sua nação. Cometemos nós o mesmo erro? Os cristãos verdadeiros, embora possam reconhecer que suas realizações materiais são oriundas das bênçãos de Deus, mas eles sabem que são chamados para tributar louvores a Deus, para servi-lo com inteireza de coração. Observe as palavras do apóstolo Paulo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Como é bom aproveitar as oportunidades de falarmos de Deus. Pode livrar uma pessoa do inferno, sabia? Essa história que compartilharei com vocês me emocionou muito. Eu até registrei para não esquecer. Em 22 de março de 2015, um homem baleado, um jovem, invade uma igreja, Assembleia de Deus, em pleno culto em Manaus. Ele levou 2 tiros, estava todo ensanguentado, e era cerca de 21 horas, e umas 20 pessoas estavam acompanhando o culto. E sabe o que aconteceu? Uma irmã lhe disse: foi um susto muito grande. Eu entrei e já caiu no chão. Pediu que o levássemos para o pronto-socorro. Os irmãos membros da igreja oraram nele, fizeram o apelo, e ele aceitou a Jesus e se foi. Maravilha! O melhor socorro veio a ele neste dia. Todos ali sabiam que ele estava sangrando muito e a ambulância não chegaria a tempo. Mas os irmãos sabiam que dentro dele
daquele jovem existia uma alma que precisava urgentemente de aceitar e acertar sua vida com Deus como ladrão da cruz. E aquele jovem disse sim a Jesus, orou ali e já salvo, minutos depois morreu. Olha a diferença. Os embaixadores de Babilônia voltaram à sua terra não cheios de revelações de Deus, mas de cobiça pelos tesouros que viram. Ezequias, antes de ser curado e receber mais 15 anos de vida, tudo que este rei fazia, diz a Bíblia, que agradava os olhos de Deus, e por isso Deus o abençoara e lhe protegia. E é bom lembrar que Deus protegia mesmo. A Síria ameaçou Judá, blasfemou do Deus de Israel. O Senhor Deus enviou o seu anjo ao arraial dos assírios e naquela noite morreram 185 mil homens no governo do rei Ezequias. Então, queridos, o primeiro e gravíssimo erro de Ezequias foi o de deixar de apresentar sua gratidão a Deus. Ezequias não testemunhou os milagres de Deus em sua vida. A Bíblia conta que os mensageiros babilônicos estavam interessados na recuperação miraculosa do rei Ezequias, mas parece que Ezequias ficou mudo sobre sua experiência e cura. Em vez de dar testemunho daquilo que Deus fizera em sua vida, Ezequias deixou-se enredar pela tentação e apresentar as coisas como sendo suas. Isto aconteceu por volta do ano 703 a.C. Os embaixadores babilônicos levaram cartas que deveriam conter alguma informação ou proposta para que Israel, através do rei Ezequias, formasse uma aliança contra a Síria, que ainda era a maior potência nessa época. E o presente, embora o texto bíblico não especifica o tipo de presente levado para selar o compromisso e também uma demonstração de boa vontade do rei da Babilônia, mas deve ser joias, ouro, pedras preciosas para impressionar Ezequias. Os irmãos lembram que a rainha de Sabá deu de presente para Salomão algo extraordinário. Em 1 Reis, capítulo 10, nós vemos isso. Na Bíblia, na linguagem de hoje, esclarece o verso 10. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias em pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como que a rainha de Sabá deu a Salomão. E vale dizer, irmãos, que a cidade de Sabá ficava a cerca de 2.000 quilômetros da cidade de Jerusalém. Calcula-se que a cada dia ela viajava com toda a sua comitiva cerca de 30 quilômetros. Então, viajou por 75 dias. Então, voltando ao presente que a Babilônia enviou, deve ter sido algo tremendo para impressionar Ezequias. Não resta dúvidas de que Ezequias fez um espetáculo de arrogância desnecessária ao abrir as portas de seu palácio, da igreja, para mostrar toda a riqueza ali existente.
E quando os babilônios retornaram à sua terra, Deus envia o profeta Isaías ao palácio. O rei deveria ponderar sobre as reais intenções do inimigo. Ezequias errou por não atender às palavras de seu Deus. Deus sempre advertiu o povo a não fazer aliança com outros povos para não se contaminarem com as suas idolatrias. Precisamos proteger a nossa vida, o nosso lar, nossos filhos, nossa família da visitação do inimigo, do diabo, que vem somente para roubar, matar e destruir. Você faz isso vigiando, pedindo a Deus que o ajude neste sentido. Não devemos escancarar as portas da nossa casa para a entrada do diabo. Mas hoje é possível o inimigo invadir, receber sua incômoda e terrível visita através das mídias, o rádio, a televisão, a internet, cujo único objetivo é nos levar para uma revolta ou insubordinação contra Deus. Nossos filhos estão aprendendo a linguagem de Babilônia com a comunicação virtual. O diabo quer se relacionar conosco. Cuidado, que o inimigo vai tentar nos seduzir com seus presentes também. Devemos seguir o conselho de 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, vigiemos, irmãos, que a porta de nossa casa se abra somente para aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. O profeta Isaías, ao chegar no palácio, pergunta ao rei Ezequias: o que viram em sua casa? Quando ele disse que mostrou tudo, que possuía sem reservas, evidentemente que os babilônios estavam catalogando tudo. Eles viram as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal de guerra, viram o local exato onde eram guardadas as riquezas, viram as ricas e bem trabalhadas peças de enfeites do templo, as ricas mobílias como trono, armário, cama, mesas, e muitas delas feitas ainda pelo rei Davi e Salomão. Viram onde ficava o posicionado exército de Ezequias. Viram sacos e mais sacos de cereais estocados. Viram a beleza das mulheres israelitas. Viram seus filhos saudáveis, fortes, inteligentes, bonitos, e pensaram logo: estes jovens serão bons cavalos de carga na Babilônia e servirão nos palácios e nas casas dos oficiais do rei. Então veio a sentença de Deus através do profeta Isaías: dias virão em que tudo será levado. A limpeza seria completa e abrangia não só as coisas de Ezequias, mas também tudo que foi amontoado pelos seus antepassados
inclusive todo o ouro que revestia as paredes do templo que Salomão construiu foi levado. As colunas de bronze, tudo. E pior, viria a perda dos filhos das esposas que seriam levadas para seres mulheres de outras pessoas e escravas, e a perca maior que era a presença do Deus de Israel. Uma das consequências que viria sobre os filhos de Ezequias é que eles seriam eunucos. Normalmente, queridos, esta palavra eunuco implica esterilidade. Imagina, ao entrarem ali no palácio para servir o rei da Babilônia, estes jovens foram castrados, não poderia mais ser pais. Daniel e seus 3 amigos que foram levados passaram por isso. A Bíblia não fala de mulher de Daniel ou filhos de Daniel. Daqueles 3 também eram eunucos obrigados, ou seja, tiveram que ser castrados na marra. O que mais me impressiona em Ezequias é que parece que não se abalou com essa sentença. A resposta de Ezequias são palavras egoístas, pois Ezequias se preocupou apenas com o seu tempo. Ora, queridos, eu jamais iria me alegrar em saber que meus descendentes iriam sofrer cativeiro, humilhação e pobreza. Me esforcei e trabalhei muito para deixar um conforto para meus filhos. Como se alegrar com a miséria de um filho? Observaram que o rei Ezequias, ele ficou feliz. Ainda bem que isso não vai acontecer nos meus dias. Mas esqueceu que tinham seus filhos e netos ali na frente. A busca pela realização pessoal é enganosa quando não acompanhada pela direção do Senhor. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso coração segue o nosso tesouro, por isso busque o tesouro correto. Proteja-os para que não sejam roubados por Satanás. A profecia de Isaías demorou mais de 1 século para ser cumprida. Tanto Ezequias como Isaías não presenciaram o cumprimento, mas no ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Judá. 2 Reis 24. Daniel foi levado também e os 3 jovens. A palavra de Deus se cumpre sempre. Cerca de 100 anos antes, o profeta Isaías tinha profetizado sobre este momento. A primeira invasão dos babilônios aconteceu em 605 a.C. e em 589, Nabucodonosor voltou e cercou Jerusalém. O sítio começou no 9º ano de Zedequias. E pergunto ao irmão, como Isaías perguntou ao rei Ezequias, o que eles viram em tua casa? E o que o diabo tem visto em sua casa que lhe agrada, amigo? Como está a tua casa e a tua vida? O apóstolo João nos diz, no livro de Apocalipse 12, versículo 9, na sua visão ali na ilha de Patmos, ele disse, os espíritos enganadores, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ainda no capítulo 13, do 11 ao 15,
ele diz que viu outra besta emergir da terra, descreve esta besta e diz no verso 12 que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. No versículo 13 diz que ela opera grandes sinais que faz com que os que habitam na terra façam imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. De acordo com João, o diabo é sedutor, sabe seduzir, enganar até crentes também, e tem também o poder de produzir sinais, prodígios e ensinos de mentira com o propósito de desviar o cristão da presença de Deus ou da verdade de Deus. Por isso precisamos estar alertas. Apesar do nosso inimigo ser sagaz e inteligente, é repetitiva em suas estratégias e ações. Ele é graduado em mentir, iludir e enganar. Se você se apegar a Deus, a sua palavra, você não vai ser ludibriado por ele. Lembro-me de um artigo que li sobre as torturas aplicadas na Segunda Guerra a mando do ditador alemão Hitler. Uma delas consistia de pôr a vítima numa cadeira, amarrá-lo bem, amarrar a cabeça dele, deixando gotejar água gelada regularmente sobre a sua cabeça, sempre no mesmo lugar. Nos primeiros segundos, isso talvez eles não percebiam o dano que iria causar. Mas isso, queridos amigos e irmãos, era devastador. Pois com o passar das horas, dias, semanas, levavam as vítimas ao desespero e à loucura. Literalmente, eles ficavam loucos. Na nossa vida espiritual, acontece da mesma maneira. Se não vigiar, aos poucos vai deixando a Bíblia de lado, a oração, o devocional com Deus, e aos poucos até ir de vez para os braços do diabo. Conheço algumas famílias que serviam a Deus, e serviam mesmo. Hoje, pai, mãe, filhos, todos desviados, comendo as alfarrobas do diabo. É o gotejar de cada dia na cabeça, leva a obter resultados desastrosos. Assim, mantenha sempre uma vigilância constante. De acordo com Paulo, em Efésios 5:11, ficar firme contra as ciladas é ficar atento, de olhos abertos, vigiando a todo instante. É ficar de prontidão para o combate. Que você seja esse tipo de pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. E não se esqueça da orientação do Salmo 100. Sirva a Deus com prazer e alegria. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pelos ensinos da tua imutável e gloriosa palavra, que nos alerta sobre as ações do diabo. Queremos nos manter firmes e constantes, servindo ao Senhor com muita alegria e prazer. Em nome de Jesus Cristo, visita esses lares, as famílias, trazendo libertação para as suas almas do jugo de Satanás. Não permita que o diabo leve presente para estas famílias que nos ouvem, que eles estejam atentos, alertas, abraçando a tua palavra e a comunhão com o Senhor diária. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo encontro, com a bendita graça do Senhor.
chuva sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras